Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade à correção da apostila Aprender Sempre, volume 3, do 6º ano do ensino fundamental de língua portuguesa. Olha só, e todo mundo já colocou o nome da escola, e o seu nome e a sua turma na apostila? Não vão esquecer, hein, pessoal? Olha só, então nós vamos dar continuidade a partir das aulas 4 e 5. Lembrando que já tem o vídeo aqui no canal das aulas 1, 2 e 3 da apostila Aprender Sempre, volume 3. Se por acaso você ainda não fez, não completou essa parte da sua apostila, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição também, tá bom? Agora, aqui na página 7, aulas 4 e 5 para além da imagem. Objetivos das aulas: identificar os efeitos de sentido produzidos por meio do emprego, por meio do uso da linguagem verbal, que é aquela linguagem que você encontra nos textos escritos, cheio de palavras, e linguagem não verbal, que é aquela linguagem da imagem, do desenho. No gênero textual, sinais de trânsito. Compreender o uso da linguagem empregada, usada no texto, conforme o propósito comunicativo. Relações dos gêneros textuais, intergenericidade. E essa palavra longa aqui quer dizer o seguinte, né? Quando tem então, a interrelação entre textos, né? A intertextualidade ou a mistura de gêneros textuais diferenciados para enriquecer o propósito comunicativo e assim por diante, tá? Analisar as relações interdiscursivas, ou seja, de relação entre os discursos, né? Em representações gráficas. Reconhecer em texto multissemiótico, com mais, digamos assim, de um recurso visual, com mais de um recurso de formação desse texto, com vários recursos de linguagem, né? O efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráfico-visuais, então, as imagens, por exemplo. Então, no exercício 1, leia e analise a imagem a seguir com atenção. Nessa imagem aqui, né, você vê primeiro aqui na parte mais alta uma placa indicando que é o local de passagem de trem, tá? E aqui mais embaixo você vê uma outra placa indicando a velocidade permitida, né? Então, você consegue observar que essa imagem, então, representa, né, placas de trânsito e vocês sabem, e é importante reforçar que as placas de regulamentação de trânsito são muito importantes para indicar, para mostrar as regras, né, de tráfego e elas são importantes, inclusive, para evitar acidentes, né, até para preservar vidas. Por isso, elas devem ser seguidas conforme sua orientação. Questão 2. Após a leitura e análise da imagem anterior, agora responda as questões a seguir. Letra A. Descreva a imagem, identificando do que se trata, qual a finalidade e a qual público se destinam as placas de trânsito. Então, essa questão é tranquila, né, pessoal? E, de certa forma, eu já comentei anteriormente. Olha só. Então, primeiro descrever a imagem, você vai dizer que são placas de trânsito, né? Então, identificando do que se trata, são placas que fazem parte da sinalização de trânsito. Depois, qual a finalidade e a qual público se destinam? Então, vejam bem, a que está no lado superior da imagem faz referência a um veículo ferroviário, está indicando, então, que ali é lugar de passagem de trem. E aqui está na parte inferior, traz a informação sobre a velocidade permitida para o local.
e elas se destinam, né, aos motoristas e pedestres, justamente porque as placas servem para orientá-los e organizar o trânsito. Letra B. Que tipo de linguagem foi empregada, foi usada em cada uma das placas contidas na imagem que nós estamos analisando? Então, olha só, pessoal. Na placa superior, temos o emprego da linguagem não verbal, que é o desenho, a imagem de um veículo, no caso, o trem. E na placa inferior foi usada a linguagem verbal, só que nesse caso não são palavras que estão escritas, e sim número, né? Então está expresso o número lá, o número 20, indicando a quilometragem permitida, a velocidade permitida para aquele local, tá? As duas linguagens estabelecem comunicação com o leitor. As duas formas de linguagem são importantes, principalmente nesse caso aí, em se tratando de placa de trânsito, para ficar bem claro para os motoristas e pedestres como eles devem se comportar e quais as regras do local. Questão 3. Leia e analise a imagem a seguir, observando os elementos que compõem. Imagem 2. Se não é o fim, recomece. Observem que aqui, né, o fundo amarelo, então, está simulando aí uma placa de trânsito, só que aqui não é uma mensagem para o trânsito, né? Na verdade, é uma forma poética, tá? Tanto que aqui a fonte é que na minha apostila, por algum motivo aqui não ficou separado, mas a fonte é o seguinte: poema concreto, Pinterest. Na apostila de vocês, provavelmente está separadinho aqui, poema concreto. Poema concreto é aquele estilo de poema que tem também um formato, que além da linguagem verbal, do texto escrito, ele tem também essa composição, esse recurso do uso da linguagem não verbal, com um formato, com uma imagem, às vezes forma-se o poema com as palavras, tem uma definição de um formato de acordo com o poema, enfim, tá? Então aqui é um poema concreto por isso, porque não foram usadas só as palavras, só a linguagem verbal. Foi usada também a linguagem não verbal. Letra B. Em sua opinião, o que o termo destacado na expressão, se não é o fim, recomece, significa? Só, pessoal, que faltou a letra A. Vou voltar aqui na letra A, tá? Isso, agora sim. Letra A. O que podemos compreender a partir dessa imagem, desse poema concreto, né? Com essa placa amarela ao fundo e depois essa mensagem? Então, observe, né, que esta imagem traz diversos elementos que juntos possibilitam a construção de sentidos por parte do leitor, né? Então, é claro que vocês podem responder com as palavras de vocês, tá? Uma sugestão aqui de resposta é a seguinte: que a frase está expressa numa placa amarela, né? A frase, se não é o fim, recomece, o que nos permite compreender que é um sinal de alerta para que o indivíduo tenha atitudes positivas, porque as placas de trânsito no amarelo, né, significam então esse alerta, né, para despertar o alerta do motorista ou do pedestre, tá? O próprio amarelo do semáforo, então também para ficar em alerta, para ficar atento, né? Então seria uma forma de alertar o leitor, o indivíduo, para que ele tenha atitudes positivas, para que não desista dos seus objetivos e dos seus sonhos, que a vida sempre permite um recomeço. Essa imagem é um texto poético, como vocês já observaram, em que a subjetividade, que é aquele sentimento próprio de cada pessoa, né? E a emoção estarão presentes no processo de significação de cada leitor, conforme cada pessoa lê, olha, observa de acordo com a vivência que ela tem, então de acordo com a emoção, com a subjetividade, com aquilo que é particular de cada um,
é a forma como vai soar esse poema para ela, como ela vai interpretar esse poema. Mas, basicamente, a ideia principal é essa, tá? Agora sim, letra B. Em sua opinião, o que o termo destacado na expressão "se não é o fim, recomece" significa? Então, vocês já perceberam, né? Até mesmo pela resposta anterior. E é claro, né, que é uma resposta pessoal, olha, em sua opinião, então vocês podem e devem responder, escrever com as palavras de vocês. Agora, aqui uma resposta base para dar ideia para vocês é o seguinte, né, olha, o termo destacado faz referência ao ato de nunca desistir, olha lá, recomece, se não é o fim, recomece, recomece, de sempre continuar lutando e buscando vida melhor. Outra coisa interessante de vocês observarem é que a mensagem, né, ela tem essa indicação de círculo e com a flechinha que indica sempre essa volta para continuar dando a volta, que seria o recomeço. Deixa eu voltar aqui. Então, observem isso, né? Olha, o fundo amarelo, então, indicando esse alerta, e a frase aqui, olha, se não é o fim, recomece. Ou seja, olha, a flechinha indicando esse movimento de recomeço, de continuidade, de renovação, de renovo, de retomar as forças, dar continuidade, recomeçar, e assim por diante, tá bom? 4. Diante do que foi estudado, podemos afirmar que as duas imagens, que são representações gráficas, podem ser utilizadas para o mesmo contexto de uso? Justifique sua resposta. Então, olha só. Certamente vocês já perceberam que, apesar da disposição das informações nas placas, dando a entender que fazem parte do mesmo contexto discursivo, né, dando esse alerta, então dá a entender, em princípios, que são placas destinadas ao contexto discursivo do trânsito, né, das regras de trânsito. Mas vocês, quando prestam mais atenção e observam mais atentamente, vocês verificam que a linguagem usada possui outra finalidade e público diferente, né? Que essa imagem 2, apesar de se parecer muito com a imagem de trânsito, ela tem outra finalidade, que outro contexto discursivo, né? Que não é alertar os motoristas e pedestres para regras de trânsito, né? E sim é um texto poético, então tem uma finalidade diferente, um público diferente, é para uma apreciação poética, tá? Para propor uma reflexão a partir desse contexto poético, tá bom? Página 10, aulas 6 e 7, imagem em movimento 1. Objetivos das aulas: identificar a intertextualidade, a relação entre os textos, em manifestações artísticas, por meio de elementos semióticos, então esses elementos relacionados à imagem. Analisar o efeito de sentido em textos literários, como humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras e expressões. Exercício 1. Analise atentamente as imagens 1 e 2, observando qual elemento as diferencia. Trata-se de uma obra de arte, pintura, conhecida por Mona Lisa, La Gioconda, a Sorridente, produzida por Leonardo da Vinci no século XVI. A imagem é um retrato de uma mulher com um sorriso tímido e uma expressão introspectiva. Pessoa introspectiva é aquela pessoa mais reservada, né? Digamos assim, então mais quieta, mais calada, mais reservada, mais tímida. Então, aqui nós temos a imagem 1, né? Que é essa pintura, então, a Mona Lisa, tá? Essa obra clássica do Leonardo da Vinci, talvez uma das pinturas mais conhecidas pela humanidade, né?
E a imagem 2 é uma, digamos assim, né, uma releitura, tá? Ou vocês já observaram que o que tem de diferente da imagem 1 para a imagem 2 é que aqui foi inserida essa imagem da máscara, né, que faz referência então ao contexto da pandemia que nós enfrentamos, que o mundo todo enfrentou nos anos de 2020, 2021, que ainda estamos passando por esse processo, né? Inclusive, né, na imagem 2, nós podemos dizer o quê? Que foi uma intervenção artística, digamos assim, né, realizada com o propósito de chamar a atenção das pessoas para a necessidade do uso da máscara diante da pandemia do Covid-19, né, até mesmo como uma arma de defesa contra esse inimigo invisível que é o novo coronavírus, que, né, praticamente todo o planeta enfrentou. Então, é um humor crítico, digamos assim, justamente para chamar a atenção das pessoas para a necessidade, para a importância do uso da máscara. 2. Responda às questões a seguir. Letra A. Ao analisar as imagens anteriores, é perceptível a presença da máscara em uma delas. Essa releitura, em sua opinião, tem uma intenção específica? Justifique sua resposta. Tá tranquila essa, né, pessoal? Então, olha só. Essa releitura, que é a inserção, então a colocação da máscara na pintura, tem o propósito de chamar a atenção das pessoas para a necessidade do uso da máscara, como um dos elementos essenciais para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19, o grande inimigo da sociedade na atualidade. Letra B. Qual o sentido produzido pela presença da máscara na imagem 2? Então, essa aqui, de certa forma, nós já abordamos, né, pessoal? Que é o seguinte: o sentido é de provocar, por meio do humor, a conscientização das pessoas, pois o fato da Mona Lisa, imagem mundialmente conhecida, estar usando a máscara, leva o leitor a inferir, a deduzir, a perceber, a concluir que, diante da situação atual provocada pela Covid-19, todos devem usar também, como forma de prevenção e de se evitar a propagação do vírus SARS-CoV-2. Três. Analise a imagem a seguir, observando cada elemento visual que está presente nela. A seguir, responda às questões propostas. Então, observem, né, que aqui tem 2 pés de uma mulher, né? Aqui ela está com o calçado de uma cor, aqui tem as mãos de um homem, tudo indica que são as mãos de um homem, experimentando um calçado, um sapato dourado no outro pé dela. E o foco da imagem, digamos assim, o recorte, o principal aqui, é nos pés, tá? Então, está mostrando só os pés da mulher. E essa troca de calçado ou esse momento para experimentar o calçado, né? Um outro calçado. Então, letra A. Descreva a imagem a partir dos elementos não verbais presentes nela, né? Até porque essa imagem tem somente elementos não verbais, ou seja, imagens. Ela não tem elementos verbais, parte escrita ou em números expressos indicados aí. Então, aqui, olha só, né, é a imagem dos pés de uma mulher usando sandálias. Ocorre que, em um dos pés, um homem a calça com outra sandália na cor dourada, ou seja, o homem está tentando calçar nela um outro calçado, aí, uma outra sandália na cor dourada. Letra B. Ao olhar para essa imagem, você se lembrou de alguma história que já tenha lido ou ouvido? Se sim, indique o que o levou a essa lembrança. Se não, vamos descobrir com a ajuda do professor.
Aqui é claro que vocês também vão responder com as palavras de vocês, mas certamente vocês se lembraram aí de um conto de fadas, né? E é possível associar essa imagem ao conto de fadas Cinderela, em que o príncipe a reencontra, no caso, reencontra a Cinderela e consegue calçar nela o sapato de cristal que ficara perdido quando a moça deixou o baile às pressas, porque ela tinha que ir embora antes da meia-noite, senão a carruagem ia voltar a ser abóbora e os demais efeitos da magia iam se desfazer e não daria para ela continuar no baile, né, pessoal? Então, essa daí está tranquila. Aqui, então, você percebe que foi feita uma relação de intertextualidade entre essa imagem com o conto de fadas Cinderela. Página 13, aula 8, da imagem ao texto. Objetivo da aula: produzir um poema a partir de um texto multissemiótico, inclusive com uso de imagens, tá bom, pessoal? Exercício 1. Leia e analise o texto a seguir. Então, aqui vocês vão observar atentamente que tem o desenho de uma bicicleta, tá? Num local aí verdinho, parece um gramado, um jardim, né? Aqui temos na garupa da bicicleta alguns livros. Então, a mensagem principal aqui em negrito, olha só, é bom ser criança. Brincadeira tem hora. Um pouquinho mais abaixo está escrito estudar também. Ou seja, é claro que é importante aproveitar as brincadeiras, criança tem que brincar mesmo, tem que aproveitar bem. Só que também tem a hora de estudar, né, pessoal? Tem que deixar um tempinho também para estudar, é claro. Após a leitura e a análise do gênero textual cartaz, responda às questões a seguir. Quais são os objetos presentes no texto, no caso nesse cartaz? Descreva a relação deles com o desenvolvimento das crianças. Olha só, essa também está tranquila, né? Os objetos presentes no cartaz são os livros e a bicicleta. Os livros remetem à necessidade do estudo, então fazem essa referência aí ao estudo. A bicicleta faz referência às brincadeiras, às atividades esportivas, tá? Esses objetos, ambos os objetos, são importantes na formação da criança, né? Que precisa tanto de brincadeiras quanto de estudo. Letra B. Em sua opinião, o que esses objetos representam? Então, olha só. Olha, em sua opinião, é claro que você pode dar a sua opinião, uma resposta pessoal. Agora, eu deixo uma de base aqui. Os livros e a bicicleta representam momentos importantes na vida da criança. Contudo, cada um no seu momento certo, conforme a frase brincadeira tem hora, estudar também. Inclusive, essa frase indica que, olha, as crianças precisam ter aí o seu tempo para brincar e também o seu tempo para estudar. Na página 14, exercício 2. Com base nos textos estudados nas aulas anteriores e nas atividades realizadas, produza um poema em folha de papel avulsa. Pode ser uma folha de papel sulfite, ou uma folha do seu caderno de desenho, que você pode destacar, recortar aquela viradinha, tá? Que retrate a importância de a criança brincar e estudar. Para tanto, é importante que você releia os textos anteriores, em especial o cartaz que acabamos de analisar, uma vez que a proposta é que você utilize a temática trazida pelo texto, né? Então, olha só, falando aí sobre a importância de a criança brincar e estudar, isso deve ser abordado no seu poema, tá? Então, é importante você voltar também a observar o cartaz anterior. Outro ponto importante é você considerar o seguinte, né? Os conhecimentos já adquiridos nas aulas anteriores, o conhecimento que você já tem, agora você vai colocar em prática para a produção do seu
poema, tá? Também é importante que você fique atento para a escrita correta, ortografia, uso de acentuação e pontuação como recursos de efeitos de sentido, escolha das palavras, se você vai rimar, vai ter rima no seu poema, que são aquelas palavras que geralmente combinam no final de cada verso, né? Dos versos, e verso é cada linha do poema, tá? Então, lembrando disso daí. Outra coisa, olha lá, observe a estrutura do texto, né, que é poema. O texto poema, o gênero textual poema, é composto por estrofes, que são os agrupamentos de versos, e pelos versos. Verso é cada linha do poema, e estrofes são aqueles bloquinhos, aqueles ajuntamentos dos versos, tá? Com presença ou não de rimas, como eu disse, pode ter rimas, né, que é a combinação dos sons, geralmente no final dos versos, de repente pode também não ter rima, isso vai da inspiração de cada um de vocês, tá? Você pode, inclusive, fazer um rascunho, fazer um esboço, tá? Uma sugestão, então, para você elaborar o poema é essa. Você não precisa sair com o formato do poema pronto no primeiro momento, ou o poema não precisa, olha, sair redondinho, tudo certinho, tudo belezinha, como você pretendia fazer num primeiro momento. Você pode, inclusive, anotar algumas palavras, fazer uma lista de palavras que você quer incluir no seu poema, relacionado com essa temática, né? Da infância, da criança, da importância de brincar e de estudar. E depois você vai montando, então, os versos com essas palavras, né? Colocando ou não colocando rimas, dividindo em estrofes, tá? E mesmo a hora que você montar o seu poema, também não quer dizer que tem que estar perfeito, que depois você vai reler, vai prestar essa atenção, de repente pode pedir para o seu professor corrigir para você, dar alguma sugestão, às vezes até um colega lê o seu texto e dá alguma sugestão, tá? E então lembre-se disso, o poema não precisa ficar pronto, assim, já tudo certinho, redondinho no primeiro momento, tá? Depois, no item 3, após a finalização do seu poema, avalie a sua produção. É super importante esse momento, né? Depois que você fez, tal, dê um tempinho, respira, se for na sequência, e depois você vai olhar para o seu texto, tentando ter esse olhar para avaliar, esse olhar mais crítico. Para isso, você precisa, digamos assim, manter um certo distanciamento do texto. Leia o seu texto como se não fosse seu, como você estivesse lendo o texto de uma outra pessoa e que você tivesse que encontrar alguma coisa que não está legal ou tivesse que dar alguma sugestão, onde você poderia indicar que essa pessoa melhorasse o poema e tudo mais, tá? Então, a primeira coisa para avaliar a sua produção é o seguinte: você tem que verificar se o seu texto contemplou o tema do cartaz, né? Que o tema proposto, então, é sobre a importância da criança brincar e estudar. Então, olha, vai fazer sobre esse tema, tem que ficar atento se você não fugiu do tema, se você não escreveu sobre outra coisa que não tem nada a ver com isso, tá? Também, se você seguiu a estrutura do poema, né? Que na verdade você vai colocar um título, pula a linha depois do título, e depois você vai organizar o seu poema, então, em estrofes e versos, né? Que são esses agrupamentos dos versos, que são as estrofes, tá? Outra coisa que é importante você observar, olha, eu coloquei rima, apresentou musicalidade, porque dependendo das palavras, dá aquele embalo, né, dá aquela musicalidade no poema, como nós já vimos nas aulas iniciais, 1, 2 e 3, naquele vídeo que trata daquelas aulas, tá? Atendeu às normas da escrita formal, quer dizer, né, olha, escreveu de acordo com a ortografia certinho, se for o caso usou pontuação, né, atendeu então essa escrita formal, tá, essas regras da escrita, tá bom? E, enfim, outros aspectos trabalhados nas aulas anteriores, que também podem ser relembrados aqui, tá?
Depois que você finaliza o seu poema, que você produz o seu poema, inclusive de acordo com a orientação do seu professor, que você pode até mesmo ilustrar o seu poema, fica super bacana, fica riquíssimo, enriquece muito. Aí, no caso, você usaria a linguagem, né, verbal, que seria a parte escrita do poema, e a linguagem não verbal, que seria o desenho, então, relacionado ao poema, tá? A ilustração. Depois de feito isso, é o momento do quê? É o momento de socializar o seu texto. Socializar é torná-lo público, vamos dizer assim, né? É passar para outras pessoas do seu contexto social. Então, entregue-o para o seu colega, para a sua colega, a fim de que ele possa ler o seu poema e avaliar se seu trabalho atendeu realmente à proposta dessa aula. Após esse momento, o professor fará as pontuações e correções que julgar necessárias. Então, essa estratégia é bem bacana, tá? De assim, depois que você produz o seu poema, trocar o texto com o seu colega, porque é aquilo que eu falei, né? É importante ter um distanciamento do texto para ter esse olhar mais crítico. E o colega, quando leu da gente, então ele tem esse olhar mais crítico e vice-versa. Quando eu leio o poema do meu colega, eu não estou assim impregnada pelo poema, da forma como eu escrevo o meu poema, né? Então eu tenho esse distanciamento, então eu leio o poema do meu colega, eu consigo observar se tem alguma coisa inadequada e posso indicar para ele, então, rever, refazer ou arrumar alguma coisa no poema. E ainda, né, depois desse momento de socialização do texto, né, depois que passou pela correção do professor também, ele fez alguma apreciação, alguma indicação, se for o caso, de rever ou de corrigir alguma coisa. É muito bacana, né, também assim, ampliar essa divulgação, né, essa publicação, que pode ser, olha, fazendo um mural na classe, né, um cantinho poético na classe, ou um cantinho poético no mural lá do pátio, e colocar fazer a exposição do seu poema e dos poemas dos colegas de classe. Então, assim você vai ver com cada professor, né, como cada professor vai conduzir essa parte da exposição dos trabalhos dos alunos. Isso é riquíssimo, tá? Esse momento de exposição, de divulgação do produto final, então do trabalho realizado, finalizado, isso é muito importante, tá? Valoriza muito a produção de vocês, enriquece o ambiente escolar, a questão visual, enriquece o conhecimento de vocês, então é um momento também de aprendizado quando se expõe as produções dos alunos, nesse caso, os poemas sobre a importância da criança brincar e estudar. Bom, pessoal, então hoje eu vou parando por aqui com essa correção, tá? Eu espero ter colaborado com vocês. Eu gostaria muito que vocês comentassem no vídeo também como vocês estão saindo e se essas aulas gravadas estão ajudando vocês. Eu sei que vocês, né, muitos já estão frequentando as aulas presenciais e isso é importante e recebendo as orientações dos professores de vocês, mas vocês também podem dizer aqui se essas aulas gravadas contribuem com o aprendizado e com o desenvolvimento escolar de vocês de alguma forma, tá bom? Então, eu espero vocês para as próximas correções. Até mais e tudo de bom!